Essa semana nós vamos falar sobre jejum intermitente. E o que é isso? O jejum intermitente é uma estratégia alimentar que alterna períodos onde você come e períodos onde você não come, onde você jejua. Nós chamamos de janelas, né? Janela aberta é a janela do período que você está comendo, de horas em que você está se alimentando. Janela fechada é o período em que você está descansando o seu organismo. E o jejum intermitente é uma ferramenta interessante para melhorar a saúde? Sim, os estudos, e são muitos, mostram com certeza, sem sombra de dúvida, como o jejum faz bem para a saúde. Aliás, nós temos que tomar a consciência, né, que a humanidade está comendo demais. E o problema mais grave que afeta a humanidade hoje é a obesidade e todas as consequências da obesidade, como, por exemplo, a síndrome metabólica, que são as doenças decorrentes da obesidade, como hipertensão, colesterol alto, glicemia alta, triglicérides, diabetes, gordura visceral, inflamações, câncer, etc. Então, nós precisamos tomar consciência, né, de que a humanidade, depois da era da industrialização, com tanta oferta de alimento, né, ela passou a comer demais. E se nós olharmos para os nossos ancestrais, eles ficavam muitas horas sem comer. E por isso essas doenças que hoje acometem a humanidade não existiam antigamente, como por exemplo a obesidade, que é uma pandemia no mundo todo. Então, esse conceito de comer a cada 3 horas, ele está errado. Porque se uma digestão dura de 2 a 3 horas, se você comer a cada 3 horas, você nunca descansa o seu organismo. Então, é importante que você dê um tempo para o seu organismo, para o seu aparelho digestivo se recuperar, terminar o processo digestivo, fazer todo o trabalho de eliminação de toxinas e de regeneração. E o jejum é uma coisa muito boa porque ele é feito à noite, então ele permite com que todo aquele trabalho de regeneração das células, tecidos aconteça. Então vamos falar um pouquinho dos benefícios do jejum? Olha quantos benefícios existem no jejum. Melhora o seu nível de energia, porque a gente gasta muita energia fazendo o nosso aparelho digestivo trabalhar o dia inteiro, né? Melhora o seu nível de energia. Melhora a sua imunidade, né? O jejum, não acredito, peraí. O jejum, opa. O jejum também facilita com que seu corpo use a gordura como fonte de energia. Então, esse período longo sem comer vai promover o que a gente chama de lipólise, quebra da gordura para usar como energia. Vai baixar a sua glicose, porque o seu pâncreas vai estar descansando e não vai ficar fabricando insulina com tanta frequência. Vai combater o diabetes ou até reverter o diabetes. O jejum é anti-envelhecimento, porque como ele promove uma melhor regeneração dos tecidos, inclusive do seu DNA, que é o seu código genético, você reverte. E ocorre um processo de regeneração celular muito intenso durante o jejum, enquanto você dorme. O jejum também emagrece, você elimina toxinas, então ele também reduz. O jejum reduz as inflamações no nosso organismo, também ajuda a promover uma reprogramação metabólica, ele vai agir no nosso metabolismo, favorecendo as funções do nosso corpo, fazendo com que realmente a gente elimine os acúmulos, né, de gordura nas células, nos tecidos e nos órgãos. E ele também ajuda na liberação do GH, que é o hormônio do crescimento, o hormônio que preserva os nossos músculos e que nos mantém fortes. E como o jejum é uma estratégia para melhorar a sua saúde, ele pode ser feito no início, jejum para principiantes, né? Você pode começar com 12 horas de jejum, ou seja, jantar às 7 horas da noite e só se alimentar novamente às 7 da manhã. Mas o período de jejum que promove todas essas melhoras mencionadas acima, ele deve ser de pelo menos 16 horas. Ou seja, né, você vai jantar às 18 horas e vai comer no outro dia apenas ao meio-dia.
Agora, não se preocupe, né? Quando a gente fala em jejum, alguns líquidos, algumas bebidas são liberadas para que você não tenha queda de energia, não sinta fraqueza. Então, você vai poder tomar chás, a água, você pode tomar um café com uma colher de óleo de coco, que é bem energético e é muito funcional, que melhora a saúde. Então, essas coisas entram, né? Para que você consiga aguardar este período. E existe jejum de 24 horas para quem já está bem treinado e sabe fazer o jejum adequadamente. E é bom que seja sempre feito com uma orientação profissional de uma nutricionista, por exemplo. O jejum tem contraindicações, não é todo mundo que pode fazer. Por exemplo, mulheres gestantes e lactantes não devem fazer jejum. Crianças, adolescentes também não, pelo seu nível de energia, né? Maior do que o dos adultos. Pessoas com alguma doença crônica, como o próprio diabetes, a hipoglicemia, não devem fazer o jejum, porque podem ter consequências, como a queda da glicose, né? E idosos também, né? Podem ter um aumento nos riscos de tontura e até de queda. Agora, se você for saudável, né? Mesmo que você esteja na terceira idade, é muito indicado que você faça o jejum, sempre dessa forma, né? Usando o período da noite, se preparando e ingerindo os alimentos certos quando a janela aberta se iniciar. O que significa isso? Quando a gente faz jejum, como há todo um equilíbrio do organismo, a insulina diminui. Quando a gente volta a comer, não pode comer qualquer coisa. A gente vai dar preferência aos alimentos de índice glicêmico baixo, né? Aqueles que contêm pouco açúcar, os alimentos integrais. A gente vai dar preferência às proteínas magras, como ovo, ou mesmo uma carne magra, um peixe. E vamos evitar o excesso de carboidrato, senão o seu pâncreas, que descansou durante esse período, já vai ser muito exigido, né? E aí a gente acaba perdendo os efeitos, os benefícios do detox. Então, a gente volta devagar, ingerindo esses alimentos de preferências, hortaliças, uma proteína magra como um ovo cozido ou uma carne magra. É assim que a gente volta do jejum e gradualmente vamos voltando a ingerir os outros alimentos. Mas é importante que você pense em promover saúde para o seu organismo. Depois de um jejum, a escolha dos alimentos vai ser muito importante para que você mantenha os resultados obtidos com o jejum. Quantas vezes na semana a gente deve fazer o jejum? A gente deve começar com uma vez na semana, escolhendo um dia tranquilo, para que você possa realmente se manter bem até o horário da primeira, até a janela aberta, né? É importante, tá? E depois, com o tempo, com a prática, você pode aumentar para 2 dias na semana. Mas o jejum intermitente não deve ser feito todos os dias, porque ele pode promover, por exemplo, a perda de massa muscular, se você fizer com muita frequência. Mas um dos benefícios importantes do jejum é que nós passamos a aprender a comer menos e ensinamos o nosso corpo a perder esse hábito de comer com tanta frequência, né, que desequilibra tanto o nosso metabolismo. E você vai aprender a manter a glicose equilibrada, o apetite controlado por mais tempo, fazendo com que o emagrecimento resultante do jejum se prolongue pela vida toda. Por fim, eu gostaria de finalizar lembrando que os animais na natureza fazem jejum intermitente. Por isso, os animais, quando estão na natureza, eles não ficam doentes. Eles comem pouco, eles fazem uma janela longa, né, de jejum. Eles comem alimentos naturais, puros e só quando tem fome, né? E quando eles estão com algum mal